Primeiro, agradecer a oportunidade de participar desse debate com os alunos do nosso Brasil aqui representando cada estado. E é importante a gente ter esse debate na Câmara dos Deputados, porque a tecnologia a gente não regula. E a gente pode criar aqui regulamentação para a utilização dessa tecnologia. Na velocidade que a gente trabalha esse tema e na velocidade que a Câmara trabalha um tema, e eu falo isso com experiência própria, eu sou autor do marco legal da criptoeconomia no Brasil. A gente, quando começou a debater essa matéria na Câmara dos Deputados, foi em 2015, e conseguimos aprovar o projeto em 2022, e está começando agora a regulamentação tornar prática no Brasil. Quando você tem um projeto como esse, que vai tratar da regulamentação da inteligência artificial na Câmara dos Deputados, com a velocidade que a gente precisa de fazer esse debate, né? E eu quero lembrar que todos os deputados aqui não têm 18, 19, 20, 21 anos, para ter esse debate da forma que ele precisa ser feito, não é uma tarefa fácil. Então a gente tem que ter consciência que esse papel que o parlamento desenvolve de escuta, de participação popular, de o papel que você pode utilizar da inteligência artificial, da internet, de explorar esse debate para que a gente possa construir uma regulamentação efetiva que não prejudique a tecnologia, ele vai ser fundamental para o Brasil. Olá, eu sou Wendel Carmo, de Aracaju, Sergipe, faço jornalismo lá na Universidade Federal. Esse é um tema que abre uma discussão muito grande, mas eu gostaria de tocar num ponto que eu acho que foi preocupação nos últimos dias, são no caso dos alunos de uma escola do Rio de Janeiro, né, que são suspeitos de terem fabricado imagens de suas colegas sem roupas através do uso da inteligência artificial. Eu gostaria de saber, então, nesse sentido, quais ferramentas o parlamento já tem para combater esse tipo de uso da inteligência artificial, porque é algo que já é muito premente e, inclusive, na necessidade de driblar esses discursos que alegam uma suposta interferência no direito do outro. Obrigado. Deputado Áureo, o senhor pode responder? Esse caso do Rio de Janeiro, da Escola Santo Agostinho, foi um caso que chocou o Brasil. Mas é uma realidade que a gente vai conviver daqui para frente. A legislação brasileira já tem a pena para esse caso específico. É uma pena pequena, né? E aí tem um grande debate na Câmara, se aumenta a pena, se não aumenta a pena. Eu acho que esse debate ele tem que ser suprimido, porque o que está em discussão não é o aumento de pena, é como o crime aconteceu. E aí a gente vai ter que trabalhar a questão de educativo, né? E eu acho que isso vai ser o papel fundamental do parlamento, trabalhar a questão educativa desse processo do uso da inteligência artificial. Eu falo para você que a gente viveu uma experiência, a Câmara permite a gente viver uma experiência, a gente viveu uma experiência com pirâmides financeiras com criptomoedas. O maior problema que a gente tinha no Brasil era a falta de informação. E as pessoas, quando viam a propaganda, você vai ter um rendimento de 2% ao dia, 10% ao mês, ele via aquilo na internet, entrava naquela propaganda. E aí depois que ele foi descobrir que ele caiu num golpe, mas depois que ele investiu. Toda novidade, com a falta de conhecimento, você cai nesse golpe. A inteligência artificial vai te levar para algumas consequências nesse primeiro momento de uso, mas também vai deixar as pessoas mais atentas ao que está acontecendo. A gente vai precisar ampliar esse debate na questão autoral aqui na Câmara dos Deputados. A gente vai precisar ampliar esse debate para não confundir inteligência artificial com fake news. Tem que separar os temas. O projeto PL 2630 trata de fake news. E o grande projeto fake news ele foi colocar um monte de coisa junto para tentar passar um projeto, mas atendendo um monte de setores no país. Por isso que esse projeto não passou na Câmara. E a gente tem que separar e fazer um debate coerente de fake news, fazer um debate coerente de remuneração de conteúdo, fazer um debate coerente de direitos autorais em plataformas, separando cada tema para que a gente possa aprofundar esse debate e votar. Não pode, num projeto de fake news, a gente votar remuneração de conteúdo para atender a determinado setor. Por isso que esse projeto micou até agora. E a gente vai ter que ampliar esse debate na Câmara, mas eu acho que esse problema a gente vai conviver com ele e a gente vai ter a maturidade do debate necessário para começar a trabalhar esse tema. Esse tema aconteceu agora, mas essa tecnologia já permite fazer isso há algum tempo.
Então, quando deu publicidade a esse tema que aconteceu no meu estado, no Rio de Janeiro, você pode ter certeza agora que você vai começar a ver recorrente esse tema na internet, na rede de televisão, notícias tratando esse tema, porque existe um aplicativo que permite você fazer isso e todo mundo agora vai começar a utilizar, porque agora teve uma propaganda maciça no país e você vai começar a ter muito tema como esse discutido em todos os setores. E a gente precisa sim no parlamento aprofundar as medidas que a gente vai tomar, mas entendendo que a tecnologia não se regula, mas sim o uso dela. A gente tem uma nova pergunta aqui, por favor, se apresenta. Olá, eu sou Alice Caires, sou estudante de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista, e a minha questão é sobre o projeto de lei 759/2023, que regulamenta os sistemas de inteligência artificial no Brasil e determina que o Poder Executivo defina uma política nacional de inteligência artificial. O projeto ele se encontra em tramitação na comissão respectiva, em caráter conclusivo. E a minha questão é o seguinte, como diretrizes da inteligência artificial, a proposta prevê, dentre outros, o respeito aos limites sociais e a proteção ao patrimônio público e privado, além do estabelecimento de padrões éticos e morais na utilização da IA. Então, estávamos debatendo sobre a questão ética e moral. Deputado, como o senhor enxerga essa diretriz no plano concreto? Como ela pode ser estabelecida? O que isso significa no PL, por favor? Deputado Áureo, exatamente o que o senhor estava falando, sobre a educação. Toda a matéria que é apresentada na Câmara dos Deputados, ela é apresentada pelo autor e tem um relator. E ela é debatida em comissões temáticas, para depois ela ir à conclusão ou pela Comissão de Justiça ou no plenário da Câmara dos Deputados. Esse tema, como trata um tema bem específico, provavelmente essa matéria deve estar pensada a outros projetos tratando também do mesmo tema da inteligência artificial. O grande desafio nosso é a gente construir, com o colegiado, um tema que atende à tecnologia, sem engessar essa tecnologia, que tem os respeitos legais. Não dá para você ter um tema onde você vai colocar uma foto, e aí, claro que foi a inteligência artificial da deputada do Rio de Janeiro, na favela do Rio de Janeiro, que você coloca ali com a arma segurando. Claro que você tem uma máquina que várias informações levam essa máquina a produzir esse conteúdo. E esse é um grande desafio de ser uma máquina, não é uma inteligência humana. E não tem o bom senso que teria um ser humano ali. Então a gente vai ter esse desafio da questão ética, a gente vai ter um desafio dos crimes que já tem na nossa Constituição, a gente vai ter um desafio de entender como a gente vai trabalhar esse tema específico no parlamento, separando, e aí eu volto a dizer que é importante a gente separar a inteligência artificial e debater exclusivamente esse tema na Câmara, para não contaminar com nenhuma outra proposta. A gente vai viver o maior desafio de uma eleição no próximo ano, porque a gente não conseguiu produzir aqui uma legislação que garanta a gente ter uma eleição sem fake news. A gente não conseguiu no parlamento produzir uma legislação e a gente vai ficar dependendo de uma regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral, tratando do tema específico para que a gente possa combater a fake news no momento eleitoral. Esse é um tema difícil que não atinge só o Brasil, atinge o mundo, esse problema, só que a gente perdeu um grande momento de ali ter uma legislação para que a gente pudesse combater a fake news. Por quê? Porque a gente embolou esse tema num guarda-chuva com diversos problemas. Você imagine que o projeto da fake news, ele trata o tema quando você só pode retirar do ar quando é remunerado, mas como é orgânico, se você fazer uma fake news orgânica, essa fake news ficaria e ninguém tiraria do ar, porque não tem identificação do usuário que está atrás daquele Facebook, do Instagram, daquela conta ali que a gente tem que colocar identificada. Então, é um desafio na legislação brasileira. A inteligência artificial, eu costumo falar que é o segundo desafio, a gente tem que vencer esse tema primeiro das fake news no Brasil para que a gente possa avançar e avançar com segurança, com cautela, não proibindo a gente crescer com essa tecnologia no Brasil, que vai ser
vai beneficiar a saúde, vai beneficiar a educação, vai beneficiar também outros setores brasileiros. Me chamo Henrico, sou de Botucatu, São Paulo, estudo Relações Internacionais. Meu questionamento vem no sentido, recentemente, um cientista político e fundador de uma empresa que qualifica o risco internacional, Ian Bremmer, falou que numa sociedade não pode haver democracia se a gente não consegue diferenciar o que é fato e o que é ficção. E hoje, com os aplicativos de mensagens instantâneas, além desses aplicativos como o ChatGPT, essas outras ferramentas de inteligência artificial, a gente consegue criar mentiras e disseminar essas falácias em velocidades recorde. E com os processos eleitorais do próximo ano chegando, claro, além dos próximos, mas principalmente com os do próximo ano se aproximando, existe alguma articulação, algo que vise especificamente mitigar os danos dentro desses processos democráticos? Porque ao invés de...
causarem danos a indivíduos específicos, danos vexatórios, como que foi causado à deputada, eles visam, de fato, causar danos coletivos a processos que são essenciais para o funcionamento da nossa sociedade. Então, existe alguma articulação, algo no sentido de mitigar esses danos, essas possibilidades, aliás, de hackear o sistema, entre aspas? Uma interferência indevida no sistema político, né? Deputado Áureo. A gente vai ter um desafio, como eu coloquei aqui, no próximo ano, muito grande. A gente tem muita tecnologia de identificação, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Ministério Público de cada estado, já tem muita tecnologia sendo adotada para fazer esse combate, mas esse desafio a gente não conseguiu vencer ainda no parlamento de ter uma legislação própria para que a gente pudesse avançar na legislação de fake news. A gente vai depender de uma regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições, para que a gente possa ter eleições claras, objetivas, garantindo a democracia. A gente viveu já isso no ano passado, nas eleições de 2022, não foi uma tarefa fácil. Com certeza, a de 2024 vai ser bem pior do que a de 2022, porque a gente passou 2 anos já, então é mais tecnologia sendo aplicada, e eu acho que o Congresso vai ter que debater, né, com muita velocidade, uma legislação para que a gente possa tratar de fake news. Agora, eu falo para você, qualquer coisa que o Congresso debata hoje não pode ser aplicada pelo Congresso nas próximas eleições. Teria que ser feito com 1 ano de antecedência. Então, a gente vai ter muita dificuldade nas próximas eleições de combate às fake news que vai ser aplicada, mas eu acho que vai ser um momento também de amadurecimento, de debate, de muito diálogo, de muita conversa, sem esse debate estar muito contaminado, trocando experiências de cada setor, de cada estado, com cada colega aqui, que a gente vai ter como fazer uma legislação robusta, separando o que é fake news do que é direito autoral, do que é conteúdo remunerado, para que a gente possa aprovar aqui no Congresso. Acho que esse vai ser o nosso desafio, acho que vai ser tema da nossa agenda de 2024 e 2025, para que a gente possa ter legislação em cima da inteligência artificial, direito autoral, remuneração de conteúdo, fake news, tratando de todo esse tema de aonde o crime acontece, porque quando você comete um crime na internet, tem uma discussão se a pessoa está fora, ela pode ser punida, porque se ele está fora, esse crime é cometido, está fora do país, lá não é crime, aqui é crime, e como é que fica essa punição? A pessoa que sofreu, a vítima, ela tem que recorrer aonde? Lá, cá, onde que ela foi vítima. Então, é uma discussão nessa internet que as pessoas pensam que é um parque de diversão, que não é. Que a gente vai ter que aprimorar para que a gente possa exercer esse trabalho aqui no dia a dia. Então, eu acho que tem um grande desafio pela frente que o parlamento vai enfrentar. Eu acho que outro grande desafio que a gente não colocou aqui é que nessa geração a gente tem mais uso de tela. Né? Na minha geração não tinha, ninguém usava um telefone celular. E a gente não consegue ainda medir o dano que isso vai causar à sociedade. Você pega uma criança hoje, ela começa a chorar, você dá o galinha pintadinha no telefone celular. Não sei se vocês já viram isso. Quando vocês tiverem filho, você vai ver isso, como é que é fácil você acalmar uma criança. Você tem hoje o telefone celular, você acorda, a primeira coisa que você faz, o que é? É pegar o telefone celular, ver quantas mensagens você tem, quem te acionou no WhatsApp, quem te acionou nas mensagens. E você tem uma dependência desse aparelho muito grande. Todo mundo tem um smartphone hoje. Independente quase da tua classe social, você tem um aparelho celular. E a gente tem outro desafio, que é a dependência tecnológica que gera nas pessoas. E a gente não tem ainda nenhum centro para tratar essas dependências. Mas vai ser outro grande problema que a gente vai enfrentar daqui para frente, é o tratamento dessa dependência tecnológica. Quem vai fazer, quem vai custear esse tratamento no Brasil, se vai ser o nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS, se a gente vai preparar os nossos psicólogos, os nossos psiquiatras, se a gente vai ser tratamento, como vai ser feito esse tratamento na rede nossa de saúde, que está afetando muitas crianças, muitos adolescentes, que tem causado um transtorno muito grande na sociedade, esse grande uso de tela no nosso país. Já tem estudos de algumas universidades brasileiras tratando do tema, e esse tema vai ter que ser debatido também pelo Congresso Nacional, de uma forma de financiamento pelas Big Techs, para que a gente possa fazer esse tratamento. Olá, meu nome é Laura,
Sou de Maringá, e eu gostaria de fazer uma pergunta no sentido de que sabemos que a internet, ela possibilita um mundo muito mais integrado, globalizado, onde as informações chegam muito rápidos em outros lugares, em continentes e tudo mais. E isso traz um desafio enorme no sentido de como faríamos uma regulamentação, sendo que dependemos também de outros países, como, por exemplo, a inteligência artificial, ela utiliza bases de dados, bancos de dados que ficam em outros países. Então, por exemplo, o Facebook, o Instagram, e etc. Então, eu gostaria de saber se o Congresso está preparado para ter esse diálogo com outras casas legislativas de outros países, se seria possível. Na realidade, o Facebook é uma rede mundial, como o Instagram e outras redes que a gente tem. Só que ela tem base no Brasil. Então ela vai ter uma regulamentação específica e cada país, ela já sofre isso em alguns países, da regulamentação daquele país, da utilização, como ela pode ser utilizada em cada país. Então, quando a gente tiver uma regulamentação tratando do tema específico, ela vai utilizar a legislação brasileira naquele tema. Não é que impede você de conectar, mas aí ela vai utilizar daquele tema específico. Vou dar um exemplo. O tema que a gente discutiu de remuneração de conteúdo. Tem alguns países que remuneram o conteúdo. Ela remunera naqueles países. No Brasil não remunera conteúdo. A rede é a mesma. A conexão mundial é a mesma. Mas ela trata diferente aquela regulamentação do país específico. Então a gente tem como fazer isso. Tem como criar isso no Brasil, de ter cada país com a sua independência de legislação. A gente tem muitas diferenças de outros países na nossa legislação e eu tenho certeza que isso não prejudique nada, não atrapalhe nada a tecnologia. Pelo contrário, essa diversidade, e aí pode um país contribuir com o outro, com a sua experiência sendo trocado, o que avançou no Brasil, como é que funciona na Europa, como funciona nos Estados Unidos, e a gente vai trocando essa experiência que vai assim aprimorando a utilização e a regulamentação mundial. Então, a gente vive isso com as plataformas de criptomoedas, que não é hospedada no Brasil, faz de uma forma diferente. A gente vive isso com outros sites que não tem o .br e a gente utiliza aqui no nosso país, mas é preciso a gente ter uma regulamentação específica tratando de todo o tema, né, separado com um grupo de estudos da Câmara dos Deputados. Esse grupo de estudos aí é importante vocês ficarem atentos, porque são comissões temáticas que têm a participação da sociedade. Então, a sua contribuição, como tem muita gente aqui fazendo o seu TCC em inteligência artificial, você pode contribuir naquela comissão, mandando para aquele deputado que faz parte daquele tema específico a sua tese, o que você quer discutir, para que você possa aprimorar aquele debate e essa regulamentação ser mais bem fundamentada, trocando experiência ou compartilhando o seu estudo da sua universidade com esses parlamentares. Então, isso é fundamental para o parlamento, que é uma casa de escuta. Ninguém aqui que apresenta uma sugestão é da cabeça do deputado, é de escuta de reuniões com a sociedade, é de estar no bairro, é de escutando um vereador, de escutando um prefeito, ou numa roda de conversa que ele faz, que ele capta essas ideias e apresenta aqui no parlamento, demandado pela sociedade. Então, quando a gente tem essa oportunidade de falar para um público tão selecionado, que está debatendo essa tecnologia nas universidades, e a gente receber isso aqui no parlamento, as informações consolidadas, esse debate fica mais consolidado e esse debate vai ser um debate mais robusto para ser apresentado em cada comissão temática. Então, esse programa aqui, a Câmara dos Deputados, que tem essa programação com os estudantes, ela é fundamental para a nossa democracia, para o parlamento brasileiro, e essa troca de experiência que a gente está tendo, de perguntas bem fundamentadas, de perguntas bem específicas, ela contribui para que a gente possa ter uma legislação dentro da atualidade do que a gente está discutindo, porque a gente já passa, né, e eu finalizo aqui a minha fala, já para uma idade que não consegue ter essa velocidade de informação que vocês estão tendo na universidade. Eu falei que o maior problema da educação artificial é educativo. A gente não tem na grade curricular das escolas brasileiras uma matéria chamada tecnologia. E a gente tem que abrir isso na grade, porque a gente vai ter que explicar na escola
que isso tudinho faz parte da nossa vida hoje. Isso já faz parte da nossa vida. A gente vai ter que debater na escola que ele vai se deparar com isso, que ele vai enfrentar esse momento, que ele tem um problema que vai se deparar. Então, ético. Isso vai ter que ser debatido nas escolas, para que ele não possa chegar e sofrer com isso na adolescência ou quando ficar adulto. Então, a escola vai ter que entrar com essa grade que não vai nunca mais parar, mas vai só se aprimorar. E a gente vai ter que estar debatendo isso no dia a dia. As escolas vão ter que debater tecnologia como matéria principal.